Que confusão foi essa, Cicinho? Mais um episódio de torcedores insatisfeitos, não cobrando no estádio, mas sim no local de trabalho, frente a frente com jogadores, dirigentes, treinador. Que coisa, olha isso. Ah, mas foi pacífico, ok? É isso que eles vão dizer, mas, gente, não é certo. Renata, quando você acaba liberando, quando você noticia, né, quando você vê acontecendo em um clube, o outro torcedor também se acha no direito, né? O torcedor do Vasco viu a matéria na qual foi feita, aquela cobrança do Sport e falou, vamos lá, não estamos fazendo nada, vamos lá cobrar nós também. Então, assim, eu fico... Uma das coisas, por que esses caras não estão trabalhando também? De manhã, de tarde, vai procurar um emprego, rapaz. Os caras estão lá dentro do clube, entenda bem, torcedor, ninguém quer perder, não. Entendeu? E o problema do Vasco já vem de muito tempo. O Pedrinho, juntamente com a comissão técnica, está tentando reestruturar o Vasco. Então, o torcedor... Lógico que pedir paciência para o torcedor do Vasco é difícil, mas o Vasco está num caminho legal. O Vasco fez um grande jogo contra o São Paulo, está enfrentando essas dificuldades, mas vai se reencontrar porque tem um grande treinador, tem um grupo legal. Thiago Mendes chegando, que era para ter vindo para São Paulo e foi lá para o Vasco, também eu não entendo. Porque o São Paulo está namorando ele faz anos. E aí o cara vem, o Vasco vai lá e... Pra então, você assim, ver como tá o São Paulo. a gente vê a seriedade também da diretoria do Vasco que está se reencontrando. Então, assim, torcedor, pacífico, mas eu não concordo com essas invasões e com essa presença de torcedor lá para colocar jogador. Olha que cena ridícula. O presidente tendo que ouvir o torcedor falando. Isso daí pra mim é ridículo. E não podendo fazer nada, né? Não podendo falar, chama segurança, nem nada, porque não é... Mas, enfim, o futebol brasileiro parece que tá institucionalizando isso. É legal, imagina. Torcedor entra, torcedor invade, tá tudo certo. Agora, não sei, o Vasco vai ter que pensar. Grêmio, Edu, mesmo com tudo isso. Eu fico imaginando o que eles têm pra falar pros jogadores. Vai ensinar os caras a jogar bola? Vai fazer um esquema tático? Mais uma vez, mais uma cena lamentáveis que a gente vê no futebol brasileiro e não acontece nada. Aconteceu ontem lá no ontem no Sport, aconteceu ontem com o Vasco, daqui a pouco vai acontecer em outro time e aí vai. Porque aí, como o Cicinho falou, as torcidas se sentem num direito, de repente, meu time tá mal, eu vou lá cobrar os caras. Cara, não é assim. A torcida tem que ajudar nesses momentos difíceis que o clube tá passando, tem que ir lá incentivar. Tem que ir lá no estádio, vamos lá, vamos cantar os 90 minutos. Não aconteceu? Aí vai, aí faz as coisas. Então, acho que é muito ruim. Aí vai que acontece que o Vasco ganha do Grêmio. Porque a gente foi lá cobrar os caras, como o Corinthians ganhou do Ceará. Então, são coisas que não dá para aceitar, Renato. Mas eu acredito também muito no trabalho do Pedrinho, acredito muito também no trabalho do Fernando Diniz, que pode colocar o Vasco nos caminhos, assim, no caminho das vitórias, porque são pessoas sérias, que, é claro... Depende muito do momento, depende muito também do trabalho, mas com essas turbulências, com essas situações, isso acaba atrapalhando o desenvolver do trabalho dessas pessoas. Formações do Legítimo Clube do Povo, semana mais do que movimentado e pós uma manifestação, um protesto do torcedor cruzmaltino, não só no CT Moacir Barbosa, mas uma cobrança geral nas redes sociais, com a torcida off-Rio também, que quer nesse momento uma mudança, uma virada de chave em relação aos últimos resultados. E, pelo que indica, já começou, as atitudes já estão sendo tomadas para uma mudança no Vasco, principalmente em relação ao setor defensivo, se tratando do time, se tratando do elenco. E aí também, no final do vídeo, vou trazer para você um teor, né, basicamente, como foi ali uma conversa que nós tivemos com o Admar Lopes, as primeiras impressões que tivemos ali com o novo diretor executivo do Vasco, uma avaliação, né, para trazer para você, torcedor cruzmaltino, como está sendo feito o trabalho em relação ao mercado da bola. Mas, primeiro assunto aqui, Diniz vai mudar tudo. O técnico Fernando Diniz deve fazer mudanças no time titular do Vasco para o jogo contra o Grêmio, principalmente no setor defensivo. A primeira mudança, daqui a pouco a gente vai trazer o assunto sobre mercado da bola, mas já de imediato, saindo João Vitor, Freitas e Piton, entrando Maurício Lemos, Luiz Gustavo e Leandrinho, formação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Mas nesse momento eu não vejo nem o Freitas, trazendo uma opinião muito breve aqui, como principal culpado. A zaga tem ali os problemas de marcação, o lado defensivo muito espaçado, dando oportunidades, principalmente no jogo do Botafogo,
e erro de posicionamento na hora da marcação no jogo contra o Independente Del Valle. E aí o Diniz já toma a primeira atitude. Merecido, uma oportunidade para o Luiz Gustavo, para o Leandrinho. Agora vamos ver se o Maurício Lemos, começando como titular, vai saber aproveitar a oportunidade. Estava muito pesado, cometeu ali um pênalti infantil no jogador do Independente Del Valle, acho que o Mercado foi o Fernandes, e se não o Léo Jardim, né, o problema seria pior na partida. Mas vamos aguardar, é o Diniz já tomando atitude e fazendo mudança. E não só isso, né, já exigindo reforços. Nesse momento, o Vasco, que tem ali a estratégia, dentro daquilo que nós apuramos, de trazer, de ter 3 reforços ali em negociação, é claro, né, na conversa, já trazendo um pouco do teor da conversa com o Admar Lopes, não é nenhum vendedor de sonho, é um cara que está trabalhando constantemente ali nos bastidores do Vasco para poder realizar não só negociações de contratações, mas renovação de jogador, como nós vamos trazer já uma informação importante, mas sem vender sonhos. O Vasco tem a possibilidade de trazer um reforço ou até 2, 3 reforços nessa janela, a depender de como vai ser o andamento das negociações. Dom John, tá rápido, era necessário ser rápido, o Vasco ser veloz, mas pode acontecer de ser agora, pode acontecer de ser daqui a uma semana, no final da janela. Então, sendo muito transparente, sendo muito claro aqui com o torcedor, a gente não está aqui vendendo sonho para o torcedor, para os maltinos, mas sendo bem transparente do que pode acontecer. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre essa questão. Mas o Vasco tinha a prioridade, nesse momento, trazer um atacante, por exemplo, um atacante de lado, a prioridade nesse momento é ajustar o setor defensivo. E aí surge um nome, já é muito conhecido pelo torcedor, já é muito conhecido, o Vasco inclusive já teve a aprovação dos scouts do Vasco em outra janela, a pedido na época do Fábio Carilli, que é o nome do Fabian Balbuena. Inclusive, por uma apuração do nosso amigo Joel Silva, do canal Colina em Foco, trouxe com riquezas de detalhes essa informação. O jogador foi novamente oferecido ao Vasco. E nesse momento é necessário uma aprovação, um aval técnico Fernando Diniz. Por conta de quê? O Fabian Balbuena é um jogador com características de xerifão, de liderança, é aquele zagueiro destruidor, né? Para rifar a bola, para jogar feio. E eu digo mais, se o Vasco jogasse nesse ritmo contra o Botafogo, seria diferente. Contra o Independente Del Valle. A gente sabe que o trabalho do Diniz, a saída de bola, né, e né, que ele deve contar muito com o Thiago Mendes para isso, para fazer aquele currupio, aquele giro no meio campo e sair com a bola, tem a ver se com o Fábio Balbuena vai se encaixar nesse perfil. Porque hoje, levando em consideração a necessidade do Vasco, o Fábio Balbuena se encaixa por conta do Vasco estar precisando de um substituto para o João Vitor. E por isso que surge o nome como uma opção. E a informação é o seguinte: o defensor paraguaio já esteve próximo do Vasco na primeira janela de transferência deste ano. Agrada bastante o departamento de scouts do clube, desde a época do técnico Fábio Carilli, com quem o Balbuena trabalhou no Corinthians. Na ocasião anterior, o acerto financeiro não foi levado em consideração. O clube, nesse momento, busca investir. O clube acabou buscando investir em Maurício Lemos e Lucas Freitas. Agora, o Balbuena está livre no mercado e foi novamente oferecido ao Vasco. Com a moral abalada após a dura goleada sofrida para o Independente Del Valle na Copa Sul-Americana, o Vasco agora tenta juntar os cacos e reagir no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é contra o Grêmio neste sábado, às 17h30, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão Betano Série A. A missão? Virar a chave, reencontrar o bom futebol e, mais do que nunca, conquistar os 3 pontos para afastar a crise e manter viva a esperança da torcida. Mas a escalação divulgada nesta sexta-feira deixou o torcedor em alerta. Segundo o jornalista Vene Casagrande, Fernando Diniz não poderá contar com 6 jogadores importantes: Pumita, Maurício Lemos, Felipe Coutinho, Leandrinho, GB e ainda outro nome que pode surpreender na lista de cortes de última hora. GB, inclusive, que vinha sendo uma das apostas da base e foi titular contra o Del Valle, sentiu um incômodo muscular na região da coxa e está vetado pelo departamento médico. Já o nome de Felipe Coutinho, que era esperado com ansiedade pela torcida, também não estará em campo.
Ainda sem condições ideais de jogo, o meia segue aprimorando a parte física e deve ficar à disposição apenas na próxima rodada. A ausência dele é sentida especialmente pelo torcedor, que enxerga no camisa 11 uma peça-chave para mudar o cenário atual do time. Com tantos desfalques, Diniz terá que recorrer a novas alternativas no elenco. A expectativa é de que Paep e Vegete sigam como pilares da criação e finalização, enquanto Sforza e Hugo Moura devem ganhar ainda mais protagonismo no meio-campo. A defesa, bastante criticada nos últimos jogos, pode ter mudanças para tentar estancar os erros que vêm custando caro. O clima é de cobrança e expectativa em São Januário. A torcida que apoiou até o último minuto na Sul-Americana agora quer resposta dentro de campo. E a pergunta que fica é: com tantos desfalques e pressão nas costas, o Vasco vai conseguir dar a volta por cima diante de um Grêmio também pressionado?